Estou dando início à gravação da aula de microprocessadores instrumental W, no dia 5 de abril, né? É a aula de retomada aí depois de uma semana de recesso que nós tivemos aí em função da antecipação de feriados. Conforme eu estava comentando, vou fazer uma retomada do capítulo 1, tá? Vou utilizar aqui hoje bastante a minha anotação paralela, então vou fazer essa retomada, né? Quem quiser, alguns de vocês talvez tenham a prática de também acompanhar, né? Como acompanhariam aí na aula presencial, né? Se quiserem repetir, fazer, seria de muito bom grado aí. Tá? Vou dar uma olhada aqui na imagem como vai ficar, se for necessário dar uma levantada nela, ou até tiro, né, a imagem do slide que a gente vai estar compartilhando, para a gente poder ficar exclusivamente aqui no quadro e vocês poderem acompanhar melhor. Eu coloquei aqui no Moodle, né, na aula 7, que é a aula de hoje, né, aqui no Moodle vocês têm aqui, eu coloquei as datas nas aulas, estava lá 1, aula 2, aula 3, e alguns estavam se perdendo aí. Então, eu coloquei as datas agora, para vocês poderem achar, né? Então, na aula 1 teve a aula de apresentação, na aula 1 eu vou fazer uma atualização da apostila, tá? Vou colocar a aula 1 aqui, ó. Essa apostila que está aqui ainda é a apostila lá no início do semestre. Para a próxima aula, tá? Que não vai ser a semana que vem, na semana que vem nós vamos ter o trabalho 3, que é a nota A, que a gente vai fazer em sala de aula. Eu já vou explicar como que isso vai acontecer. Tá? Então, para a aula daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, eu vou estar utilizando, possivelmente, até uma apostila já revisada, já que a gente vai estar entrando no ambiente Arduino. No ambiente Arduino, eu gostaria de colocar algumas coisas novas, algumas atualizações do semestre passado para cá. Tá? Então, possivelmente, eu vou atualizar esses slides. Na aula 6, que foi a nossa última aula antes do recesso, tá? Eu coloquei aí a gravação da aula, né, para quem precisar aí fazer ou perdeu a aula, ou precisar da aula para fazer alguma questão dos trabalhos que vocês entregaram, né? Então, vamos dar uma olhada na planilha. A planilha de atividade está aqui na aula, nessa aula 6, né? E essa planilha de atividade já está com as 2 atividades que vocês já enviaram. A Grande Maria enviou, acho que teve 1 ou 2 que não enviaram alguma atividade. Tá? Então, como pouca gente não enviou, eu não abri uma atividade extra. Tá? Então, quem tiver com a nota muito baixa, acho que teve, não sei se foi nessa turma, a turma da elétrica, que teve gente que não entregou trabalho nenhum. Nesse caso, quem não entregou trabalho nenhum, tá? Pode enviar por e-mail uma das atividades. Tá? Mas manda para o meu e-mail, né? Sempre lembrando o meu e-mail aí, o meu nome e sobrenome. Então, mande por e-mail, tá? Para a gente poder considerar e não ficar com a nota muito fora da média. Muito longe do 6, né? O 6 é a média de aprovação. Quem tiver com média intermediária 6, já vai estar aprovado. Quem não estiver com a média intermediária 6 vai ter que fazer a prova final. Tá? Lembrando que a sub ela só existe se tiver uma das notas totalmente zeradas, a nota N1 ou nota N2 totalmente zerada. Isso é difícil por causa do laboratório. Como o laboratório faz parte da nota N1 e da nota N2, o laboratório, havendo alguma participação, entrega de algum relatório, já tem 0,1, 0,2, meio, 1, 2. Então, é muito difícil zerar a nota. Por isso que, na prática, a sub, ela praticamente não existe. Então, tome cuidado também com esse aspecto aí. Vou compartilhar a planilha de atividades aqui com vocês. Essa planilha de atividades que vocês estão vendo aí no Moodle aqui, ó, de 21/3, que é a última que tiveram. Esse aqui é o plano semestral, tá? Que eu também atualizei, mas eu passei a limpo esse plano semestral, né? Colocando os principais pontos na aula de hoje aqui, que eu já vou abrir de novo para vocês no Moodle. Só vou compartilhar aqui a planilha de atividades
né, que vocês têm na teoria. Né? Essa, na verdade, é onde vai aparecer a nota. Essa nota N1 que vocês estão vendo aqui, ó, é a nota que vocês vão estar lá no TIA. Eu ainda não lancei nenhuma nota no TIA, mas eu vou fazer durante a semana, tá? E para a semana que vem, vocês já vão ver a nota B lá, porque a nota B já está fechada. Observe aqui que a nota B, que é a composição do trabalho 1 e do trabalho 2, a média, né, do trabalho 1 e do trabalho 2 que vocês já entregaram, já está aqui corrigido, né, já forma a nota B. Essa nota B que vale 30%. Deixa eu ver aqui, vale 30%. Ó. Pode ver aqui a fórmulazinha aqui em cima. Tá? Ela vale 30%. Tá? A nota C é a nota de laboratório. Tá? Então, lá, depois dessa aula de teoria no laboratório, eu vou abrir a planilha. A planilha já está até a experiência 5 corrigida. E já está a proposta do trabalho também. Acho que tem um ou outro que não tem ainda grupo, mas lá no laboratório a gente discute isso. E essa atividade geral aqui é uma atividade que a gente vai fazer semana que vem. Tá? É uma atividade que a gente vai fazer em sala de aula. Tá? Eu vou disponibilizar essa atividade na sexta-feira, na segunda-feira, né? Na sexta-feira para o pessoal da engenharia elétrica, com vocês na segunda-feira, na próxima semana, no dia 12. Eu vou disponibilizar essa atividade e vou ficar, né, durante a aula à disposição de vocês e para vocês fazerem a atividade e me entregarem essa atividade até as 22 horas, tá, da segunda-feira. Então, é claro que é legal vocês acompanharem aí a disponibilização desse trabalho e já começar a dar uma olhada, a fazer essa atividade geral. O que vai compor essa atividade geral? As principais questões do trabalho 1, as principais questões do trabalho 2, quando falo questões, são aquelas questões mais importantes, estratégicas, né, que tem mais conceitos mais importantes. E questões que a gente vai ver na aula de hoje, que são de projetos. Os projetos são muito importantes, porque eles são a consolidação de tudo que a gente está vendo no curso. Então, vou procurar fazer pelo menos 1 ou 2 projetos aí na sequência, e na aula que vem a gente vai fazer projetos semelhantes a isso. Deve ter alguma questãozinha de laboratório também, principalmente de compilação ou de utilização das ferramentas do laboratório. A gente está usando 2 ferramentas no laboratório. O EW851, que é um compilador do 851, e um simulador. Tá? Então, eu vou também ter uma questão para vocês trabalharem, né, as questões de laboratório. Então, por isso que é importante vocês terem as ferramentas instaladas no computador de vocês, né? Tanto o compilador EW851 como o Edsim. O Edsim é o simulador, aquele simulador que tem aqueles 8 LEDs, 8 chaves, que a gente vai rever daqui a pouco. Já fizemos do Edsim, acho que uma experiência 5 foi feita em cima dele, né, de um LED. Hoje a gente vai fazer experiência com os 8 LEDs e as 8 chaves. Eu vou mostrar um pouco mais do potencial do Edsim, né? Já que eu não vou, hoje vai ser a última experiência que a gente vai ter com ele. Né? Na semana que vem a gente vai ter a segunda-feira dedicada a essa atividade geral. Tá? Então nós não vamos ter o laboratório, vamos retomar o laboratório, tá? No dia 12 mais 7, no dia 19. Aí no dia 19 a gente vai ter experiência 7, são 12 experiências ao todo, mas, acima de tudo, a partir do dia 19, vamos observar aí a questão do projeto. Né? Projeto que deve ser entregue até... Eu não sei se eles vão... Eu ainda não recebi o calendário do segundo bimestre, se eles vão postergar uma semana também a SUB e a PAF. Se eles postergarem, a gente vai ganhar uma semana a mais. Se não postergarem, a gente vai ter que adequar o nosso programa, tá, a um novo calendário. Tá? Então, eu vou avaliar aí nas próximas semanas o que vai estar acontecendo. Eu acredito que eles vão dar uma semana a mais ali, mas essa semana a mais não pode comprometer, os TCCs, né? Tem um período de entrega de trabalho de conclusão de curso para o pessoal da 10ª etapa, e também não pode
comprometer o calendário da prova SUB e da prova PAF, né, da prova final PAF, né, já que as férias dos professores elas não podem ser mudadas, né, não podem serem ajustadas. Né, então elas vão começar necessariamente na última semana de junho. Né, então, em função disso, todo o calendário tem que ser feito em cima disso. Mas vamos aguardar aí as próximas semanas, né, se houver necessário uma adequação. Se não for adequado, readequado, o que vai acontecer? Na terceira semana de maio, tá, a gente vai estar fechando, né, os projetos do laboratório. Na quarta semana de maio, a gente vai fechar a nota N2, né, com entrega. São mais 3 atividades que a gente vai ter no segundo bimestre: trabalho 4, trabalho 5, trabalho 6. Né? Deixa eu ver se já estão aqui. Ó, já estão aqui, ó. Trabalho. Desculpa, são 2 trabalhos. Trabalho 3. Trabalho 3 aqui não é. Trabalho 4, trabalho 5. Então, são 2 trabalhos aqui que a gente vai ter. Né? Eu vou colocar a fórmula aqui certinho para a nossa próxima aula. Mas isso aqui são atividades do próximo mês. São 2 trabalhos só. Tá? Então, a gente vai ter, sendo que o trabalho 4 é um trabalho também mais abrangente, mais geral. Mas o próximo bimestre a gente discute aí daqui a 2 semanas. Então, essas são as atividades aqui na planilha. Tá? Eu vou minimizar a planilha e vou compartilhar de novo aqui com o Moodle com vocês, tá? Só para a gente poder... Vou voltar aqui para a aula de hoje. Tá? E aí vocês estão vendo aí, ó. Na aula de hoje, a gente vai estar finalizando, começando e acabando, praticamente acabando, vai sobrar um pouquinho só para a nossa próxima aula no dia 19, tá, da arquitetura do 8951. E na semana que vem a gente vai ter o trabalho 3. Tá? O trabalho 3 vai ser feito em sala de aula. Então não vai ter aula síncrona, não vai ter essa aula, não vai ter teoria, não vai ter conteúdo na próxima semana. Tá? Eu vou ficar na sala de aula, eu vou abrir a sala de aula, tá? Eu vou fazer uma chamada no início, tá? E aí eu vou ficar à disposição para tirar dúvida da atividade que vocês vão estar fazendo. Tá? E volto a falar, eu vou disponibilizá-la possivelmente de manhã, no máximo até a hora do almoço, eu disponibilizo a atividade para vocês já irem trabalhando nela. Né? Mas quem for trabalhar na atividade apenas durante a aula vai dar tempo de fazer, é uma atividade, né, que não tem nada de inédito, né? Então não vai ter problema. Mas ela vai ter o horário para ser entregue, ela vai ter que ser entregue ainda no dia 12. Né? Se não me engano, ela está marcado. Né? Aqui no dia 12, dia 12 já está marcada aqui a entrega da atividade. Ó. Se vocês pegarem aqui, ó, individualmente, o nome da matrícula, enviar em PDF, trabalho 3, atividade A. Até às 22 horas, às 10 horas. Né? Então, a gente vai começar às 18h30. Vão ter podem começar antes, porque eu vou disponibilizar até o final da manhã, tá, essa atividade para ser colocada aí, vocês já terem contato com ela e começarem a fazer. Vão ser umas 10 questões, muitas delas vão ser parecidas com o trabalho 1, outras vão ser parecidas com o trabalho 2, e mais 1 ou 2 projetos, mais uma questão de laboratório. Então, a gente vai estar fazendo essa atividade na semana que vem, e aí com essa atividade, né, a nota A, né, vai ser dada, e fechando o laboratório com a nota C, que a gente vai fechar na final da semana com a entrega da experiência 6, a gente vai poder, no final da semana que vem, tá, já ter a nota N1 lançada no TIA. Mas vamos ter aí no dia 19, a aula do dia 19, eu vou fazer uma pequena devolutiva. Só que tiver com alguma dúvida, né, nas notas lançadas, tá, eu vou reservar um espaço ou no início da aula ou no final da aula, uns 15 minutos, para tirar alguma dúvida de alguma atividade que você não tenha entendido, né, o lançamento da nota e tudo mais. Tá? Então, a gente vai fazer uma pequena devolutiva, aí, uma, entre aspas, vista de avaliação, né, no dia 19 também. Tá? Mas dia 19 é dia de aula normal. Né? Um dia de aula importante, porque a gente vai começar a trabalhar com o ambiente Arduino
inclusive lá a experiência 7 no laboratório também. Tá? Então, essas são as nossas próximas atividades. Tá? Vou agora começar a parte prática da aula, principalmente fazendo uma revisão, né? Já que a gente está aí praticamente 2 semanas sem aula, né? Então vamos fazer essa revisão, né? Para a gente poder fazer esse link e começar o capítulo, né? Compartilhar já com vocês aqui os slides, tá? Vocês estão vendo o slide? Eu vou trabalhar com esses slides aqui até os projetos aqui. Não vou conseguir concluir todos os projetos, mas pelo menos uns 2 ou 3 projetos a gente vai fazer agora em sala de aula. E esses são projetos que vão ser cobrados nessa atividade 3, nesse trabalho 3, que vocês vão estar fazendo na próxima segunda-feira. Tá? Bom, tendo dúvidas, se quiser no final da aula fazer algum comentário, né? Se não também, né, fico à disposição de vocês aqui com alguma dúvida mais pontual e rápida. Ou se não, aí durante a semana, né, vocês podem também mandar um e-mail para mim para tirar alguma dúvida. Temos os representantes de classe também que podem, se tiver alguma questão mais geral. Tá? O que eu só não consigo fazer é adiar essa. Eu sei que vocês devem estar com várias disciplinas, né, com processos parecidos, né? Na semana que vem vocês devem ter aí, né, uma série de trabalhos a serem entregues, né, atividades a serem entregues para poder fechar essa nota N1. Né? Como não existe a prova presencial, as notas estão sendo compostas no mínimo de 3 avaliações, aí depende de cada professor, mas tem professor que está dando avaliação toda a aula, né? E aí fica, obviamente, sobrecarregando, né, vocês, né, conversei com alguns de vocês sobre isso, né, reconheço, essa questão foi ajustada, foi melhorada, porque o semestre passado era a orientação de a gente dar atividade toda a aula tinha que dar atividade, corrigir, lançar, né? Então, realmente, o pessoal estava ficando louco aí, todos os professores com os alunos. Então, eles deram uma melhorada, só pediram que a nota N1 fosse composta de 3 notas, 3 atividades, 3 trabalhos, e sendo que um dos trabalhos precisava ter um peso um pouco maior, né? Que no nosso caso é esse trabalho que vocês vão fazer semana que vem. Se não me engano, ele vale 40%. Deixa eu ver na planilha aqui. Ele vale 40%. Exatamente. Esse trabalho que vocês vão fazer semana que vem vale 40%. Eles pediram para carregar um pouquinho mais. Tá? Lembrando, né, que a nota N1, tá, ela vale 40% da média final. Tá? Então, vocês vão ter a nota N2, que vale 60%. Então, o segundo bimestre ele tem um peso maior do que o primeiro bimestre. Né? Então, presta atenção aí nas atividades que vão ser feitas aí no próximo bimestre. Acho que não tem sentido, né, vocês precisarem fazer PAF, tá, num ambiente, de avaliação do jeito que a gente está colocando aqui. Né? Bom, fazer uma pequena revisão da primeira parte do curso. Tá? Eu vou fazer aqui uma retomada na arquitetura de sistema programável. Tá? Vou ficar uns 10, 15 minutos no máximo fazendo isso. Eu vou registrar isso numa folha, mas nada diferente do que a gente tem visto. Só vou procurar resumir, tá? Para a gente fazer uma ligação com o microcontrolador. Vocês vão perceber que o microcontrolador nada mais é do que a unidade central de processamento, mais a memória de programa e memória de dados, mais periférico de entrada e saída, com os barramentos integrados num único chip. Dá uma olhada nessa integração. Eu vou tirar aqui, deixa eu só testar como está a câmera aqui agora. Isso seria legal. Deixa eu levantar ela um pouquinho aqui, para ver se fica melhor para vocês. Eu acho que fica muito próximo, né? Fica difícil de enquadrar. Deixa eu ver se eu... Só levantar, vou colocar mais 2 livros aqui.
um pouco mais próximo da câmera, tá? Ok? Bom, vocês estão vendo aí no slide, né, a arquitetura. Deixa eu minimizar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui a arquitetura de uma CPU do 8085, que nós estudamos na nossa última aula, tá? E do lado dele tem já uma ligação que a gente fez na aula passada com um microcontrolador. O que é importante a gente notar aqui? Que dentro do microcontrolador você tem a CPU. Tá? Então, isso daqui que vocês estão vendo na parte esquerda da tela de vocês, tá, é uma CPU. Vimos uma CPU de 8 bits, 85, uma CPU de meados da década de 70 do século passado, então tem 40 anos, 45 anos essa arquitetura. Não mudou muito, a única diferença é que essa arquitetura ela foi integrada dentro do microcontrolador. Então, quando você vê dentro do microcontrolador de 8 bits, que é o caso do Atmega 328, não 238, aqui, tá? 328, que é o Atmega da placa Uno, né? Essa CPU nada mais é do que aquele antigo microprocessador de 8 bits que nós tínhamos aqui. Vou revisar aqui na minha tela essa estrutura de 8 bits, retomando cada ponto dele, tá? Para a gente poder depois fazer, né, a migração definitiva para o 8051. Tá? Então, então, vou revisar isso daqui, ó, tá? E a gente começar a trabalhar em cima com essa arquitetura aqui, ó, arquitetura do 8051, que eu vou preferir trabalhar num outro tipo, tá? Que é o LPC 935, que é um 8051 um pouco mais atualizado, um pouco repaginado, né? um 8051 da NXP, que até hoje, né, alguns projetos ainda utilizam. Observe aqui que ele tem em cima a CPU de 8 bits aqui. Tá? Bom, para a gente, a título de retomar o que a gente estava vendo na aula passada, tá? Eu vou fazer aqui o esquema, tá? Um esquema parecido com esse daqui, ó. Tá? Um esquema parecido com esse daqui, tá? Eu vou deixar a tela, tá? Eu vou tirar o compartilhamento e deixar a tela somente com a câmera, tá? A câmera. Tá? Agora vocês estão vendo aí só, né? Para a gente poder retomar. Bom, o que é o sistema programável que nós dedicamos aí 5 semanas? 5 semanas estudando esse sistema. Então, programável é um sistema que é composto de um hardware que tem a característica de poder rodar instruções. Ele executa instruções. Tá? Então, a função de um sistema programável ela não é determinada pelo hardware, é determinada pelo conjunto de instruções, pelo software do sistema, que recebe o nome de firmware, recebe o nome de BIOS, recebe o nome de aplicativo. Então, depende bastante aí, né, de qual ambiente que você está. Importante é saber que esse hardware programável, ele é composto de 3 elementos. Uma unidade central de processamento, vou colocar ela um pouquinho maior aqui, ó, para a gente poder colocar dentro dessa unidade central de processamento os elementos que nós estudamos. Tá? Então, nós temos a CPU aqui, unidade central de processamento. Aqui nós estudamos, né, especificamente a CPU do 8085, tá? Que, por sua vez, ela foi integrada em si dentro do 8051 da Intel, tudo isso Intel. Tá? Bom, a CPU, tá? Ela, junto dela, ela vai ter a memória. Essa memória é dividida em 2 tipos de memória. Memória de programa e memória de dados. Tá? Vamos chamar essa memória de programa de memória não volátil, ROM, ou seja, ela não perde a informação quando cai energia. E a memória de trabalho, de rascunho, vamos chamar de RAM. A RAM você pode escrever e ler, só que quando cai energia, a informação dela é perdida. Tá? Observe que é a mesma arquitetura que você tem no seu computador. Inclusive, uma das questões do primeiro trabalho era você levantar essas características do seu computador. Possivelmente até uma questão que eu vou repetir aí no trabalho 3. Tá? Então, temos a ROM e a RAM, né? E dentro desse sistema está o nosso software.
Tá? O programa que vai caracterizar a função do nosso sistema. E, obviamente, como interface com o usuário, interface com o mundo exterior, nós temos os periféricos. Esses periféricos são divididos em periféricos de entrada. De entrada, aqui eu já tenho o mundo exterior. Então, aqui, ó, tá? Eu tenho o mundo externo, né? O usuário está aqui, ó. E tem, obviamente, os dados processados, que são os dados de saída. Os dados de saída dependem do software. Então, os dados de entrada são modificados pelo programa, gerando dados de saída. Então, isso é a lógica do smartphone, a lógica do computador que vocês estão me vendo nesse momento. É a lógica da televisão hoje em dia, né, que hoje está totalmente conectada e serve como um grande monitor, né? A televisão ela faz parte hoje, né, desse nosso sistema, né? Hoje a maior parte dos celulares já estão totalmente integradas aí, tá, à televisão, tá, e aos computadores, né, via Bluetooth, né, se tiver com o iMac, por exemplo, o iMac se conecta na televisão através da interface da Apple. Se você tiver uma interface Windows, né, num PC, você também hoje se integra facilmente, ou com o Chromecast, né, o Chromecast é um dispositivo da Google que faz você espelhar a tela do seu computador ou a tela do seu aplicativo na tela da televisão. Como vocês devem ter, principalmente quem tem uma televisão aí de 1 ou 2 anos, né? A maior parte de vocês deve ter televisões mais atualizadas, até por causa do streaming, até por causa do Netflix, né? Que todos nós somos usuários hoje em dia, né? E a conexão com o Wi-Fi da casa, com a rede, né, de internet é fundamental hoje em dia. Tá? Bom, esses 3 sistemas são interligados através de 3 barramentos, também vistos, né? O barramento de dado, vou colocar aqui, ó, barramento de dado, data bus, né? O barramento de dados ele é bastante importante porque ele carrega o código de operação, tá? A instrução, e carrega as variáveis de entrada e saída. Ele determina a capacidade de processamento do sistema. A gente estudou bastante isso no trabalho 1, tá? Isso ficou bastante claro, né? Então, barramento de 8 bits, barramento de 16 bits, barramento de 32 bits, 64 bits e hoje até 128 bits. Né? No nosso caso aqui, no nosso exemplo, vai ser um barramento de 8 bits, D0 a D7. Um barramento bidirecional, você vai ter D0, D7 aqui, tá? Na CPU, tá? Vai ter D0, D7 também na memória e no periférico. Observe que a informação entra, vai para a memória vai para a CPU, é processada, a partir das instruções que estão também aqui na memória, tá? E aí, uma vez processada, ela é disponibilizada para o usuário dentro da característica. Então, esse sistema aqui é um sistema que é válido desde lá dos primeiros computadores eletrônicos, o ENIAC, em 1945, 46, depois os computadores a válvula, depois os computadores transistorizados, depois os computadores já com as primeiras CPUs, tá? Sendo que esse 8085, conforme a gente viu, era uma CPU bastante importante na década de 70, não só o 8085, como o Z80, o 6502, tudo isso foi estudado aí nas aulas anteriores. 6502, especificamente, né, é o que era utilizado pelo Steve Jobs e pelo Wozniak, né, que era o sócio do Steve Jobs, no primeiro computador da Apple, né, que depois migrou para um 68000 da Motorola, que equipava os primeiros Macintoshes, né, também um clássico aí
na área de tecnologia. Tá? Barramento de endereço. Tá? Barramento de endereço. Barramento de endereço é um barramento que sai da CPU. Ele não é bidirecional. A CPU gera o barramento de endereço. Sai da CPU e vai em direção à memória e ao periférico. Memória e periférico. O barramento de endereço, tá, ele determina a capacidade de memória. Então, no 8085, ele vai de A0 até A15. Ele tem 16 sinais de endereço, que dá uma memória de 64K de capacidade. 2 elevado a 16. 2 elevado a 16, 64K. Então, nós temos aqui no barramento de endereço do nosso microcontrolador de A0 até A15, dos microcontroladores dos microprocessadores de 8 bits. Tá? De A0 até A15. São 2 barramentos que saem aqui da CPU. Tá? E o terceiro barramento é o barramento de controle. Coloquei aqui embaixo. O barramento de controle é bidirecional também. Esse daqui é o barramento de endereço, address bus. E aqui é o barramento de controle, control bus. Tá? E aqui nesse barramento de controle, a gente tem uma série de sinais que nós estudamos aqui quando a gente estava estudando CPU. Tá? Entre eles, o reset. Vou colocar o reset aqui, ó. Reset. Sinal de reset. O sinal de clock. Sinal de clock, CLK. Vou representar aqui. O sinal de leitura e escrita. Read e write. Também o sinal que nós estudamos. Tem um sinal importante que a gente viu também na aula passada, chamado de I/O memory. I/O memory, que seleciona entre o bloco de memória e o bloco, né, de periférico. Né? Então, esse endereço aqui, tá? Se o I/O memory estiver em nível baixo, ele vai para a memória. Observe que o M está barrado aqui, ó. Coloquei o M barrado. Tá? Esse esquema aqui a gente já fez algumas vezes, aí eu só estou refazendo aqui, tá? Para a gente retomar as aulas passadas, tá? Então, o pessoal que estiver acompanhando, dá uma olhadinha nas aulas anteriores aí. Bom, tem uma série de outros barramentos de controle, coloquei esses principais aí, que foram os principais vistos aí, tá? Mas nós temos uma série de outros barramentos. Tá? Barramento, então, ó, retomando, barramento de endereço, tá? Determina a capacidade de memória. Então, por exemplo, 2 elevado a 16, 64K. 2 elevado a 16, 64K. Barramento de dados te dá a capacidade do sistema. Bom, dentro da CPU, tá, nós temos os nossos 3 elementos, também bem estudados. O decodificador de instruções. O decodificador de instruções, ele controla o sistema de controle e temporização. Controle e temporização. Então, a instrução, tá, ela é decodificada aqui, ela entra, o código de operação aqui, ó, e através de uma tabela da verdade, que já estudou lá na aula 3 da aula 4, tá, gera esses sinais de controle, gera o sinal de read, gera o sinal de write. Tanto que no trabalho 1, eu pedi para vocês, né, colocarem, né, uma tabela da verdade de 2 instruções. Né? Vamos dar uma olhadinha nisso daí. Unidade lógica aritmética, providencia aí as 4 operações. Nossa ULA, unidade lógica aritmética. Tem o acumulador, que é o registrador que guarda o resultado da ULA, chamado de ACC. Tá? E temos o flag, que sinaliza, também bem visto aí. Principalmente o flag Z,
de 0, e o flag carry, de vai 1. Z e carry são os dois principais elementos que nós temos aí. E, para concluir a estrutura interna mínima, nós temos os registradores gerais, né? Eu destaco aqui os registradores de R0 a R7, principalmente na estrutura do 8051, e 2 registradores de endereço, o PC e o SP. O PC é um registrador que guarda o endereço da próxima instrução que vai ser executada, que está aqui na memória. O SP guarda a posição na pilha, tá? Que é importante por causa de subrotina. Né? Esse é um conceito, né, que a gente trabalhou bastante, ficamos aí uns 15, 20 minutos de uma aula falando do PC e do SP. E no laboratório a gente fez bastante simulação com instruções, com subrotina, inclusive hoje a gente vai fazer outra. Hoje eu vou rodar um outro programa que vai chamar uma rotina de delay, uma rotina de tempo, e que eu vou usar de novo o conceito, né, de stack pointer, de SP. Então, isso daqui é um resumo. Quando você tem esses 3 elementos integrados no único chip, né, esses 3 elementos integrados no único chip, tá, você tem um microcontrolador. Tá? Então, o microcontrolador nada mais é do que ter CPU, memória, periférico, tá, no único chip. E nós vamos estudar 2 CPUs hoje. Vamos estudar o 8051 agora e vou estudar o AVR. Vocês vão ver que elas são muito parecidas. O AVR é muito importante por causa do Arduino. O 8051 é muito importante porque, historicamente, ele implementou a grande maioria das soluções de 8 bits que deu origem a tudo que a gente está vendo aí. Essa estrutura aqui, ó, é uma estrutura que a gente viu na aula passada de meados da década de 70. Ou seja, é uma estrutura que tem 45 anos. Mas ela ainda, tá, não foi atualizada no aspecto de conceito. Se você pegar uma CPU de 64 bits, né, um i3, um i5, ou um processador M1, né, que a gente estava discutindo lá aqui para os novos Apples, tá, essa estrutura continua sendo válida. Claro que agora a CPU é uma CPU que tem 64 bits, é uma CPU que tem 4 até 8 núcleos, né, tem memória cache, uma grande memória interna. Ela evoluiu, tá? Mas ela continua tendo todos esses elementos, né, que a gente estudou na primeira parte do curso, que eu cobrei no primeiro trabalho, que eu cobrei no segundo trabalho, que eu vou cobrar de novo na semana que vem, no trabalho 3. Tá? Então, é muito importante isso, porque isso não foi atualizado. Tá? Não inventaram nada diferente ainda, inventaram coisas muito melhores. Você não pode comparar, em termos de performance, um computador de 40 anos atrás, 50 anos atrás, 40 anos atrás, né, que pela lei de Moore, a cada 18 meses, dobrava a capacidade. Então, se você pegar o TK-85, que a gente viu na aula passada, se você pegar o Apple II, né, o Radio Shake, né, o TRS-80, né, são coisas arcaicas, assim como se você pegar um carro do início do século XX, né, eu sempre uso o exemplo do Ford T, né, que é um clássico, aí foi o primeiro carro industrializado, um carro produzido em série, produzido pela Ford. Se comparar o Ford T com um Ford, a Ford está saindo do Brasil, né? A gente vai pegando as referências dela, né? Mas comparar com o Ford Fusion, né? Que é um topo de linha aí, ou comparar com as picapes, né, da Ford, que são picapes Rangers, né, que são picapes modernas. Se você pegar e comparar, né, o Ford T com um desses novos carros da Ford, né, você vai perceber que conceitualmente é o mesmo carro. O carro não mudou ainda em termos que ainda continua com motor a combustão. O motor elétrico está começando a entrar agora, já tem muita promessa. Vocês são uma geração que, com certeza, vão ver o carro a combustão desaparecer. Né? Mas o carro continua precisando de motorista. Ah, mas está vindo um carro autônomo. Aí sim vai ter uma mudança de conceito. Ah, vai ter o drone que vai pegar alguém, né? Vai pegar vocês aí de um determinado ponto e levar até o outro voando. Né?
sem trânsito, sem nada. Isso é uma realidade já em algumas cidades conceituais. Nos Emirados Árabes, eles já têm lá em Dubai, eles já têm uma experiência com drones, né, que a Uber está fazendo com drones, né, levando pessoas. Então, aí sim, né, e vocês vão viver essa geração, né, essa geração de mudança conceitual do carro. Só que o computador, eu não sei se vai mudar assim. Estão falando já no computador quântico, né? Eu comentei com vocês há umas 4, 5 semanas atrás. Eu tenho um post que eu coloquei no blog meu sobre a explicação do computador quântico. Vai ser uma revolução, mas não acredito que vai ser uma revolução que vai mudar o smartphone, que vai mudar a TV, né, conectada na casa, que vai mudar o laptop, que vai mudar o servidor, que vai mudar a nuvem do Google, a nuvem da Amazon. A nuvem talvez até mude. Acredito até talvez que o computador quântico vá ter o potencial, né, de tratar em servidores super rápidos, super modernos. Que claro que numa primeira fase vão estar nos centros de pesquisa, né, nos centros de previsão meteorológica, que exige muita demanda de processamento, na área militar com certeza, né, porque na área militar que infelizmente as tecnologias são necessárias e evoluem em função do alto investimento que as nações aí né, que estão aí liderando, né, que são os impérios, né, eles investem muito dinheiro nisso daí. Tá? Okay? Bom, vamos voltar aqui a compartilhar a apostila, a apostila com vocês. Tá? Ó, esse desenho que eu coloquei aqui, ele está um pouquinho mais detalhado. Né? Esse desenho está um pouquinho mais detalhado, eu posso colocar esse detalhamento aqui, ó, só para ficar mais completo e parecido, né, com o que vocês estão vendo na tela. Você tem um sistema de reset, ativo, vou colocar ativo em nível baixo, uma chave para a terra, um estudo de PUAP, se for ativo em nível baixo, ligado a VCC, vou colocar 5 volts e um capacitor, né, que quando eu aperto o reset, ele começa a ser carregado pelo resistor. Então, esse RC te dá uma curva, né, que a gente estudou bastante. E a saída do reset é uma saída do sinal de controle. Está aqui, ó. Vai lá para o sinal de controle. Junto com o reset, você tem um conceito importante que nós vimos chamado de watchdog. Eu vou colocar aqui, watchdog timer. O watchdog também é bastante importante. Vocês podem ver também na figurinha aqui, ó. No slide está do watchdog. O watchdog é um supervisório. Ele reseta o sistema se não for resetado pelo programa. O sistema de oscilação, oscilador. Vou colocar o oscilador aqui, ó. Ele está aqui, ó, oscilador. Essa figurinha. Vou colocar ele aqui para misturar com o barramento. Vou colocar um cristal, que normalmente é o que produz a frequência de saída, esse clock de saída que eu coloquei aqui nessa figura, ó, tá? Ele é produzido através desse oscilador. Normalmente tem um fator de divisão N, é um fator N que divide. Né? Isso é muito importante por causa dos ciclos M1 e M2, ciclo M1 de busca, ciclo M2 de execução. E a frequência do cristal determina, obviamente, o tempo de processamento, o ciclo de instrução. Normalmente, o ciclo de instrução é dado em número de clocks, né, do oscilador. Tá? E temos, para fechar aqui essa parte introdutória, vou colocar aqui em cima, o sistema de interrupção. São entradas que vêm de periféricos. Vou colocar aqui o periférico. Vocês podem ver aqui, ó, que está no cantinho do lado, né, direito aqui, eu vou colocar aqui em cima. Ele vem de periféricos, que para o processamento, a gente vai ver bem na semana que vem. Semana que vem não, na próxima aula que a gente vai ter no dia 19. Eu vou retomar, tá, esse sistema de interrupção, tá, em cima da VR. Bom, infelizmente nós temos o microcontrolador, tá, onde eu pego essa CPU e coloco dentro do microcontrolador, ó, observe aqui o AVR CPU. Tá? A memória de programa e a memória de dados, que também estão presentes aqui, ó, a memória flash, que é essa memória ROM. A memória flash é uma memória que você escreve algumas milhares de vezes, mas ela não é volátil. A informação que está dentro dela, ela não é perdida, né, quando existe uma queda de energia. E a RAM, né, que vocês estão vendo aqui, a RAM,
é uma área de rascunho, uma área volátil. Tá? Está presente aqui no nosso sistema. E esses periféricos aqui é o resto do sistema. Aqui em cima você tem o Hot Dog Timer, o selador do Hot Dog, os supervisores de energia também, bem interessantes, bem importantes, o Power On Reset Burnout, que foram bem estudados. O sistema de geração de clock, que está aqui, né, embaixo. A E2PROM, E2PROM é um tipo de memória flash, né, mas é mais lenta, mas você pode escrever mais vezes nela. Tá? E na parte de baixo você tem esses periféricos de entrada e saída. Né? No microcontrolador, tá, que a gente viu, né, 3 periféricos importantes, né, que nós estudamos. Os ports, que são periféricos digitais, de entrada e saída. Observe que o Atmega tem 3 ports, PB, PC e PD. O que é um port? O port é um LED binário bidirecional. Então, você pode configurar o port como saída ou como entrada. Se for uma saída, ele pode controlar um LED, pode ligar e desligar um LED, pode ligar e desligar uma lâmpada, um relé. Tá? Pode também acionar um buzzer, né? Uma buzina, ficar tocando, né? Uma buzina também você tem essa possibilidade. Né? Então, são os ports aqui. Observe que o nosso AVR, o nosso Atmega, tem 3 ports, PP, PC e PD. Quem conhece bem o ambiente do Arduino, né, conhece bem esses ports digitais e analógicos. Analógico, você tem um conversor analógico digital, converte sinais discretos ao longo do tempo em sinais não discretos ao longo do tempo, sinais analógicos, sinais contínuos, em sinais discretos, em sinais que você transforma sinais infinitos, infinitos níveis, em finitos níveis. Então, a gente vai trabalhar bem com esse conversor analógico digital aqui também. E os timers, né, que são temporizadores que você tem aqui no sistema. Os ART é comunicação serial, TX e RX, também bastante importante, porque vai fazer a conversão de um sinal paralelo, comunicação, observe que todo o barramento aqui é paralelo, ó, D0, D7, tá? Num sinal serial, TX de transmissão ou RX de recepção. Normalmente a USART é bidirecional. Ela transmite e recebe serialmente ao mesmo tempo. Tá? Então, esses são os principais elementos que nós temos aí. Tá? Felizmente, vamos trabalhar com microcontrolador fechado. Né? Então, vamos trabalhar com a placa UNO. A gente vai ver a placa UNO aí no laboratório daqui, depois do intervalo. Né? E vocês vão poder notar, né, esses 3 periféricos, os ports, PB, PC e PD. O porte PC normalmente ligado ao conversor analógico digital. Né? Você vai ligar sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de luminosidade. O porte PB e o porte PD, né? Cada um deles com 8 bits. Então, você tem 16 bits. Só que a gente tem que lembrar que 2 são usados para cristal, 2 são usados para comunicação serial TX-RX e 1 é usado para reset. Então, você acaba tendo aí, né, um comprometimento, né? Um comprometimento de, ao invés de você ter 16 bits no porte, que são portes de 8 bits, né, porte PD e porte PB, você acaba tendo 12. Né? E no porte PC, que são 7, né, você também tem a saída a entrada de reset no porte PC, então acaba ficando também 6. Então, você tem 6 pinos úteis no porte PD, 6 pinos úteis no porte PB e 6 pinos úteis no porte PC, totalizando 18 pinos úteis no nosso sistema. A gente vai ver daqui a pouquinho em cima da pinagem do Atmega. Tá? Mas, felizmente, a gente vai trabalhar com isso integrado, quer dizer, todo esse esquema que eu aqui estou falando há mais de meia hora, que foi resumido aqui, ó, tá? Ele hoje é integrado num único chip, tá? Num AVR, um Atmega 328, que tem todos esses elementos, ou seja, tudo isso daqui integrado num único sistema digital. Tá? Ok? Se tem alguma dúvida aqui,
o chat novo aqui. Não. Se tiver alguma dúvida, vamos colocando aqui ou ligo o microfone, tá? Vou dar uma ligada no microfone aí. Bom, vamos fazer partir um pouco mais para a parte prática, né? Para a gente poder, nós temos aqui ainda 50 minutos de aula, e eu gostaria de fazer alguns projetos com vocês com o microcontrolador. Né? Seria legal, né? Legal, eu vou... Né? Essa primeira parte foi a revisão, tá? Eu vou compartilhar depois essa imagem com vocês, apesar que essa imagem é muito parecida com essa imagem que vocês estão vendo aqui no slide 73, né? Aqui da nossa apresentação, tá? Então, compatíveis, numa aula síncrona, né? Eu fiz questão aqui de fazer, como se eu estivesse na aula presencial fazendo no quadro. Né? Então, seria legal vocês fazerem na mão, tá? Na mão. Não é uma questão só de... É questão de você fixar melhor todos esses elementos aqui que a gente estava falando há mais de 4 semanas. Que estão dentro hoje do microcontrolador, ó, na forma de um AVR aqui, ó, uma CPU. Né? Então, tudo isso daqui, ó, tudo isso hoje está nessa CPU aqui. Bom, eu vou deixar a parte de baixo aqui para a gente fazer agora alguns projetos. Tá? Mas antes disso, vamos dar uma olhada, tá, em 2 arquiteturas. Tá? Então, vamos fazer alguns projetos aqui. Ó. Tentar fazer pelo menos uns 2 projetos. Tá? Uns 2 projetos. Na próxima aula, tá, no dia 19, tá, a gente vai fazer mais uns 2 ou 3 projetos. Um pouco mais práticos. Né? Então, vai ter um projeto, por exemplo, de automação da sala de aula. Eu vou convidar vocês a fazer um projeto de automação da casa de vocês, da sala de vocês, do quarto de vocês, né, como se fosse um CLP. Inclusive, acho que deve ter um outro projeto aí falando de automação residencial, né, um projeto de IoT, né, que você conecta essa automação tá, numa placa de rede. Vamos lá, vamos envolver aqui. Bom, quando você fala de microcontrolador, tá, você não fala apenas em 1 ou 2 fabricantes. Tá? Ele é muito mais pulverizado, esse mercado. Já foi muito mais. Tá? Hoje em dia, com uma série de fusões, você acaba tendo também uns 3 ou 4 grandes fabricantes de microcontrolador em torno do mundo. Né? Vamos lembrar que o microcontrolador está em qualquer dispositivo de IoT. E a previsão, hoje nós temos cerca de 10 bilhões, um pouco mais talvez, né? 10 bilhões de dispositivos com IP, identificação na internet, que são essencialmente representados pelo celular. O celular, né, nós temos 10 bilhões de IPs no mundo, porque nós temos mais de 10 bilhões de celulares. Hoje tem mais celular do que gente no mundo. Tanto que alguns de vocês talvez tenham 2 celulares. Né? Então, isso, né, hoje não... E, inclusive, o celular é uma coisa quase que democrática, né? Todo mundo, né? Vai num bairro mais popular, você vai numa favela, você vai em casa, né? As pessoas, elas às vezes não têm dinheiro para comer direito, mas tem um celular hoje em dia. Tá? E essa parte de conexão na internet também deveria ser mais, né? Mas começando a ficar bastante democrática também. Né? Então, principalmente com pré-pago, né, com celulares, todo mundo, você pode, né, vocês vão aí andando por aí, né, vocês são uma geração que nasceram com o celular, né, durante toda a atividade educacional de vocês já usaram tanto o computador como o celular, então para vocês o celular é uma coisa, né, que parece que, como que existia vida sem o celular, né? Mas esse smartphone, do jeito que vocês conheceram aí, tem a idade de vocês, é um pouco menos. Né? O smartphone surgiu quando vocês estavam ali entrando no ensino fundamental. Né? Essa é uma geração que sempre mexeram com isso. Né? Sempre mexeram com isso. E todos esses, e com a IoT, a tendência é que tudo tem um IP. As lâmpadas hoje já estão começando a ter IP. Quem tem o Alexa da Amazon, por exemplo, ou talvez alguns de vocês tenham aí, né, com certeza já comprou uma lâmpada conectada no Alexa. As TVs Samsung já controlam todo o sistema Alexa também. Ou no Alexa aí, porque é o sistema da Amazon aí que no Brasil está entrando bastante forte, aí, até por causa de algumas parcerias que eles estão tendo aqui.
Mas a Apple também tem o seu sistema de automação residencial, né? Existem, as câmeras são totalmente integradas já, né? E a tendência é que a TV já está integrada, mas que a geladeira esteja integrada, né? Que o fogão esteja integrado, né? Que os sistemas, os sensores de alarme estejam integrados, que você abra o portão, abra a porta através do sistema de IoT, falando em sistema ambiente residencial. Quando você for para o carro, você tem um novo universo ali de possibilidades de IoT. Esse carro navegando na cidade, numa cidade inteligente, numa smart city, você vai tendo esses carros todos conectados aos semáforos, né? No futuro, carros autônomos totalmente conectados às ruas. Né? Então, tudo isso, cada dispositivo desse, cada semáforo, né? Cada ponto de controle na rua vai ter um microcontrolador. A indústria, você também já tem bastante evolução de uma automação quase total, indústria 4.0, já estão falando de indústria 5.0, com inteligência artificial, né? Fazenda 4.0, né? Então você consegue imaginar lá tudo a plantação conectada, onde você tem sensores medindo os níveis de adubo, o nível de umidade do solo, algum nível talvez de praga, um detector de praga, alguma coisa vai estar controlada. Os tratores, hoje em dia, numa fazenda, eles não têm mais, se a fazenda tiver, né, totalmente automatizada, e as fazendas brasileiras são muito modernas. O Brasil é um dos países com maior produção de commodity no mundo, já que a gente não tem aqui as estações, que você não consegue, né, que os fazendeiros não conseguem plantar, como você tem principalmente no hemisfério norte. Né? Então, no Brasil, você planta o ano inteiro, é por isso que nós somos o maior produtor de soja, por isso que nós somos o maior produtor de milho, o maior produtor de algodão, o maior produtor de proteína animal. Né? Então, toda a proteína animal vai estar conectada também. Né? O gado, os suínos, até mesmo as aves. Então, imagina o número de microcontroladores que vão ser necessários. Né? E para isso você tem muitos fabricantes. Né? Esse ranking é de 5 anos atrás, mas ele não mudou muito. Você verificar lá quais são os líderes, né, os fornecedores de MCUs, né, de microcontroladores. Vamos pegar aí MCU Suppliers, né, 2021, você vai ver que não mudou muito em relação a essa tabela que vocês estão vendo aqui de 2016. Onde nós tínhamos NXP, né, como primeiro. NXP era a antiga Philips, que adquiriu a antiga Motorola. Né? Então, houve uma série de fusões aí, né, que vocês podem ver aqui. Ó. A Freescale, que era a antiga Motorola, foi adquirida, né, pelo NXP. Essa Renesas é um fabricante de microcontrolador do Japão, né, também muito presente, não tanto no Brasil. A Microchip, que comprou a Atmel, né, então, ó, tem 2 estrelinhas na Microchip aqui. Ó. A Atmel, que é o fabricante da VR. Então, hoje, quando você fala de 8 bits, praticamente você está falando de Microchip. O Microchip tem o PIC e tem o AVR. Samsung é um dos maiores fabricantes de microcontroladores também, né? Obviamente para ser colocado nos celulares. ST é um fabricante americano. A Texas, muito presente, principalmente, né, na parte de smart grid, né, de controle de energia. Tem a Cypress, a Infinel. Né? Então você tem aí os diversos players, né, que vão mudando em função de aquisições. Nesse ano de 2015, 2016, que mostra essa tabela, foi um ano de muitas fusões. Né? Hoje já existe uma estabilização, tá? E esse mercado de microcontrolador ele é dividido principalmente, tá, entre a NXP, lembrando que microcontrolador hoje a gente fala principalmente no ARM, uma arquitetura de 32 bits, que a gente vai ver mais lá no final do curso. Né? Vou fazer uma finalização do curso falando um pouquinho do ARM. Né? E a maior parte desses fabricantes aqui, todos os fabricantes, eles hoje têm principalmente ARM. Quando você fala de microcontrolador hoje em dia, não está falando mais de 8 bits, está falando de 32 bits. Então você tem. Observe que isso é bem diferente do mercado de CPU,
Quando você fala do mercado de CPU, praticamente você está falando de 90% da Intel, né? E o resto dividido entre Qualcomm, que já está entrando na área de microprocessadores, Qualcomm. Por isso que aquela reportagem que eu mostrei para vocês é super interessante. Eu acho que eu não mandei para vocês ainda, né? Não sei se algum de vocês comprou a super interessante do mês de março. Né? Bem legal ali, uma reportagem muito legal né, que mostra, né, o M1, né, e mostra alguns concorrentes do M1 ali, principalmente o i3, o i5 e i7 da Intel, que ainda representam 90% do mercado, e a Qualcomm, né, que é um dos maiores fabricantes de microcontroladores para ambiente celular, que já está entrando, né, nos ambientes de laptop. Tá? Então, as próximas gerações de laptop, vocês já vão ver laptops, né, com experiência, a mesma experiência do smartphone. Tá? Ou seja, vai durar o dia todo a bateria do laptop, ele nunca vai desligar, não vai ter aquela coisa ridícula que tem no Windows de iniciar, né? Que você tem que entrar, né? E tem que fechar no final, né? Então, isso vai desaparecer. Ou seja, você vai ter na tela do seu laptop a tela do seu smartphone. Então, essa é a tendência que os usuários da Apple, os usuários do iMac já têm com o M1. Né? Já tem. Não sei se algum de vocês tem o M1 aí, né? São usuários de Apple, né? de laptops da Apple. No Brasil, muito caro. No Brasil, muito caro. Infelizmente, aí mais de... no Brasil, tudo é caro, né? Um celular custa 10, 12 mil reais aqui de última geração. Né? E os smartphones, os laptops ainda não têm esse preço, mas se você pegar esses laptops mais atualizados, como esse da Apple, M1, tá? Ou mesmo alguns com Windows, que já estão usando essa tecnologia do smartphone, né? Tudo isso, né, é bem descrito naquela reportagem aí, bem legal que eu mostrei para vocês de março. Tá? Eu acho que eu não coloquei ainda no meu blog, vou procurar colocar e vou mandar aí para vocês, via representante, tá? Esse artigo escaneado, tá? Vou tentar ainda hoje aí, porque eu fico esquecendo, mas ainda hoje eu mando aí para a Marcela, o representante Leonardo também, né? Deixa eu ver aqui. Leonardo, né? Leonardo e a Marcela, que eu vou mandar para vocês aí, ela distribui para vocês. O pessoal que não teve a oportunidade de comprar, super interessante. Tá? Bom, procurem a lista mais atualizada aí, tá? Ó, eu tenho um link aqui do 2009, mas não mudou muita coisa não. Tá? Aqui eu tenho a primeira arquitetura do 8051. Essa é uma arquitetura clássica, que foi desenvolvida na década de 80. Tá? Ou seja, ela é um sucessor do 8085. Então, essa CPU que eu representei aqui, ó, tá? O melhor exemplo dela é o 8085. O 8085 integrado na forma de CPU no microcontrolador formou o 8051. Tá? Então, essa CPU, né, tinha o 8085 como CPU, tá? Esse microcontrolador era o 8051. Mais conhecido por MSC, Microcontroller 51. Tá? Que é isso que vocês estão vendo aí, ó, na tela. Uma arquitetura bastante clássica, com 4 ports, P0, P1, P2 e P3, cada um deles de 8 bits. Tá? Uma CPU de 8 bits, que era 8085. Uma ROM pequena, de 4K, não era flash na época. A flash ela surgiu na década de 90. Né? Então, antigamente, você tinha que gravar isso daqui na forma de uma EEPROM. Tá? Ou vinha gravado numa ROM. E a RAM, muito pequena também. As primeiras tinham só 128 bytes, depois elas se expandiram para 256 bytes. Se vocês compararem, né, com a VR, que equipa o Arduino, né, de ROM ele tem 32K e de RAM ele tem 2K.
Então, tem 8 vezes mais memória que o antigo 8051. Mas como a gente já trabalhou lá, como estamos trabalhando no laboratório, o 8051 ainda hoje é muito estudado, por causa do assembler. Né? O estudo de assembler nele é mais fácil do que o estudo de assembler no AVR. Timers, ele tem 2 timers aqui eu vou indo colocando, mas o AD, né, a partir da década de 90, o AD já estava presente aqui na linha 8951. Você pega 8951 ao invés de 8051, você vai ver os conversores analógicos digitais já presentes. Essa figura é um pouquinho mais detalhada, tá? Onde mostra que algum detalhamento do CPU, ó, unidade de lógica aritmética, o registrador de flag, o acumulador aqui em cima. Era só detalhe, essa CPU aqui ela foi explodida, tá? Nessa figura aqui. O resto é igual, ó, os 4 ports. Os 4 ports, aí você tem o timer também, ó, ele tem os timers que estão aqui, ó, a RAM que está aqui em cima. Ele tinha algumas versões que foi 2PROM, a memória flash, que é a memória de programa, tá? O sistema de temporização e controle, que vem do decodificador. Né? Aí você tem aí, né, você vai encontrando ó, o PC, o contador de programa. Né? Então, aí você vai encontrando aí um pouco menos didático a arquitetura. Eu prefiro trabalhar com uma outra arquitetura, tá? Que é essa arquitetura um pouco mais atualizada da NXP. Tá? NXP. Tá? Da família LPC 900, que tem 80, todas essas famílias que vocês estão vendo aqui, ó, que foi desenvolvido na primeira década desse século, 2005, 2006, ele foi disponibilizado no mercado. E é uma família grande, observe, ó, tem estruturas de 8 pinos, 14, 16 pinos, 20 pinos, 28 pinos, até 64 pinos. Vamos focar o nosso estudo nesse LPC 935 aqui, ó. Tinha 8K de memória, flash, 512K de RAM, tá? Tinha conversor AD e DA de 8 bits, tinha 2 conversores AD e DA de 8 bits. Então, é um microcontrolador bem interessante, né? Que vocês podem observar aqui, ó, nessa figura. Tá? Na apostila tem a explicação de cada um desses blocos que eu vou falar aqui agora, tá? Que é muito parecido com essa estrutura aqui, ó, muito parecido. Ela só está um pouco mais atualizada. Então, eu vou fazer aqui uma explicação rápida, eu vou fazer um projeto, tá? E tem 2 projetos com ela aqui, eu vou fazer um projeto com esse microcontrolador e depois eu vou migrar para a VR, para fazer um outro projeto com a VR, que vocês vão notar que é a mesma coisa, o projeto é igual. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para vocês. Quem estiver acompanhando aqui consegue ver a tela um pouco mais cheia aí, ó. Tá? Obviamente que isso aqui vem do manual do LPC 935. Tá? Então, se você digitar no Google LPC 935 PDF, você consegue, né, o manual desse microcontrolador da NXP. O que é interessante nesse microcontrolador? Primeiro que ele tem uma CPU de 8 bits, do 8051. Só que ela é uma CPU 6 vezes mais rápida que o 8051. O 8051 tira 12 clocks no seu ciclo de instrução. Tá? E o LPC 935 tem 2 clocks, então ele é 6 vezes mais rápido que o 8051 antigo. Então, tem essa primeira diferença. 4, 8 ou 16K de memória de programa, memória flash. Ele só tinha memória flash. Né? Ele nasceu só com memória flash, como qualquer microcontrolador hoje. Lembrando que memória flash é uma memória que você grava, né, milhares de vezes. Tá? E você grava normalmente através de pinos seriais. O processo de gravação é o processo do Arduino. RAM, a RAM básica 256 e tem uma RAM auxiliar de 512. Então ele tem 3 vezes mais RAM do que o 8051. Aqui embaixo tem 2PROM, 512 bytes também. Lembrando que a 2PROM é um tipo de memória flash. Você deve ter visto isso nos digitais. Esse microcontrolador ele tem 28 pinos, ele não tem 40 pinos, como tinha o 8051. Tá? Então ele tem um pouco menos de porte. Como ele tem 28 pinos e 2 pinos de alimentação, obviamente, VCC e terra, né?
o VCC dele era de 3 volts e não de 5 volts, você tem 2 pinos a menos, né, para ser porte. Então, 28 menos 2, 26. Então, 26 ele tinha 8 bits no porte PB, porte P0, ó, P0, 0 até P07, 8 bits no porte P1, P10 a P17, 8 bits no porte P2, P20 a P27, e 2 bits no porte P3, P30 e P31. Então, ele não vai até 8 bits, como é o 8051, né? Ó. Você pegou o 8051, ó. O 8051 ele tem, ó, 4 portes de 8 bits. Nosso microcontrolador, tá, tem 4 portes, mas não de 8 bits, os 4. Um deles tem apenas 2 bits. Então, tem um pouco menos de porte no sistema. Aí tem todo o sistema lá de oscilação, o watchdog, o power on reset, burnout, tudo isso já foi estudado, tá? É importante, né, vocês reverem. Lá no trabalho 3 vou pedir algumas coisas para vocês revisarem esses conceitos todos aqui. Tá? Então, deem uma boa estudada nisso daí. Aqui tem os periféricos, o ART TX-RX, a comunicação serial, barramento, tem 2 barramentos seriais também, ó, I2C, de 2 pinos, estudamos também no final do capítulo 1, tá? Que é o clock e o dado. SPI já tem 3, tem o clock, o dado de saída e o dado de entrada. CSS é um sinal de sincronismo apenas. Timers, temporizadores, comparadores analógicos, que faz o papel de um amplificador operacional, e o AD, ó, tem ADs aqui, ó, tem 2 ADs aqui, né? São ADs de 8 bits, tá? Tem AD0 e AD1, e tem um DA, ele converte também digital para analógico, ó, tem dois conversores analógicos digitais, analógicos, digitais e digitais analógicos, tá? Então, essa figura aqui é da mesma forma que essa que vocês estão vendo aqui, ó, tá? Essa que vocês estão vendo aqui, ela resume bem. Só que essa figura aqui, ó, tá? Que vocês estão vendo na tela aqui, ela tem a CPU, memória flash, memória de programa, tá? Periférico de entrada e periférico de saída, né? Num único chip. Tá? Então, os ports, por exemplo, são bidirecionais, ó. Você tem aí todo esse conjunto, né, de funções em um microcontrolador. Aqui tem a pinagem do LPC 935. Tá? A gente trabalhava bastante com ele antes do Arduino, né, uns 6 anos atrás, 7 anos atrás. Usávamos esse kit aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Ó. É um kit que tem ainda no Mackenzie. Nós temos algum desses kits no Mackenzie, que era a placa Uno, né? Só que é um kit caro, né? Um kit que na época custava 200, 300 reais, e hoje você compra uma placa Uno aí por 50 reais, 40 reais, né? Se for lá procurar no Alibaba, talvez até mais barato do que isso. Se tiver paciência de esperar o Alibaba te mandar, você compra placas aí com metade do preço que você encontra no Mercado Livre, por exemplo. De Arduino. Tá? O antigo Arduino, o Arduino de 10 anos atrás, era essa placa que vocês estão vendo aí, ó, esse Start Kit da LPC 935. Ó, observe, ele tinha display, comunicação serial, um kit bem interessante, mas obviamente totalmente obsoleto. A gravação dele, por exemplo, era feita através de uma porta RS-232, que não existe mais nos computadores. Nenhum de vocês tem porta serial RS-232, vocês nem sabem o que é isso. Apesar que vocês são engenheiros, né, mecatrônicos, né, porta RS-232 talvez não seja uma expressão estranha para vocês. Em computadores industriais isso é muito comum ainda, a porta RS-232. A gente vai estudar isso em comunicação serial. Bom, queria fazer um projeto rápido aqui com vocês. Ó, tá? Lá na apostila, na página 72, tem esse exercício 3 aqui. Vou fazer primeiro esse exercício inicial, ó, e deixar isso daqui para vocês fazerem. Tá? Porque esse exercício que está à esquerda, ele é mais simples, mais rápido,
E o exercício que está na direita é só usar mais portes. Então, por exemplo, aqui tem um LED, um relé e uma chave de 2 posições de comunicação serial. Aqui você tem 2 lâmpadas, um LED, sensores, né? Então, você distribui isso nos portes. Tá? Então, esse exercício aqui, ó, eu vou fazer na próxima aula nossa, no dia 19. Tá? Mas seria muito legal que vocês procurassem fazer esse, que é muito parecido com esse que eu vou fazer aqui agora. Tá? Bom, feito esse exercício, tá? Aí a gente vai, né? Aqui, ó. Ele está resolvido, esse exercício. Tá? Esse exercício que está aqui, ele está resolvido aqui, tá? Mas, vamos lá. E aí, a gente vai ter o AVR, que é um projeto muito parecido, ó, vai ter um projeto muito parecido. Eu vou explicar rapidinho ele aqui depois, tá? Ligar ele com a placa Uno, tá? E fazer o mesmo projeto com ele, ó. O mesmo projeto. Ó, um CLP para controlar LED, relé. Então, observe que é o mesmo projeto que eu vou fazer com 8051, eu vou fazer com o Atmega. Primeiro, fazer com 8051. Lembrando que o 8051 nosso é o LPC 935, tá? Ó, esse microcontrolador que vocês estão vendo aí na tela, tá? De 28 pinos. Tá? Vamos lá. Vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar aqui as características dele, tá? Vou colocar aqui as características dele. Aí eu vou descompartilhar a apostila, tá? Os slides, para vocês verem a minha tela aqui cheia, como se fosse num quadro. Tá? Se tiver um problema de visualização, alguma coisa, me avise aqui no chat que está aqui no meu monitor serial, no monitor auxiliar, tá? Vamos lá. Slide 79, que é o exercício que está lá na apostila também, tá? Ele é igual ao da apostila, só acabei não colocando aqui, possivelmente perto da página 72. Então, aqui eu quero fazer um CLP controlado, tá? Com o Atmega, o LPC 935. LPC 935. Vou controlar um LED. Vou usar um porte para controlar um LED. Vou controlar um relé. Tá? Eu vou precisar de um transistor. Uma chave. Observe que eu estou colocando aqui, ó, um dispositivo de saída simples, um dispositivo de potência, uma entrada, tá? E vou usar a comunicação serial. Ou seja, eu vou trabalhar com o sinal TX e RX. Para quê? Para mim fazer a conectividade. Né? Quer dizer, com TX e RX eu posso ligar, por exemplo, numa interface mais evoluída, numa placa Bluetooth, numa placa de rede, numa placa Wi-Fi. Né? Quando você tem TX e RX, você tem conectividade. Ok? Deixa eu ajeitar aqui a minha tela aqui. Eu vou descompartilhar para vocês terem a tela completa aí agora, tá? Ó, pelo menos vocês estão vendo aí a tela completa. Vamos lá. LED, relé, chave e a serial. Tá? Bem simples. O outro exercício, tá, é mais relés, mais chaves, mais LEDs. Só usa mais portes. Como nós temos um total de 26 portes, eu tenho um porte para chuchu aqui, não tem problema nenhum. Tá? Então, vamos lá. Vou colocar o LPC 935, vou colocar ele grande aqui, ó. LPC 935. É um 8051. Vou ligar a alimentação dele, tá? A alimentação dele é única, 3 volts, GND. Tá? VCC e GND, que é o terra. Vou colocar um capacitor aqui, só para evitar um pouco de ruído, né, de 100 NF. Então, são os dois únicos pinos que se utiliza que não são portes, é o VCC e o GND. Detalhe, hein? Ele é 3 volts, ele não é de 5 volts, ele já é uma geração de baixo consumo. Tá? E ele vai até 1.8 volts. Você pode alimentar até 1.8 volts, ou seja, uma bateria, uma pilha, essas pilhas,
né, que são bastante comuns, pilhas de 1,8 volts, você tem. Não é essa pilha que você conhece de 1,5 volts, tá? É uma pilha um pouquinho, uma tensão um pouquinho maior, que são bastante comuns aí no mercado. Tá? O LPC 935, ele tem um clock interno, então ele tem um RC, que vai estar ligado a um oscilador, e é interno. Isso dá um clock de saída, tá? Um clock de saída de mais ou menos 7 MHz. Tá? Então ele é bem rápido, né? Ele é bem rápido. 7 MHz é o... Tá? Então, 1 dividido por 7 MHz dá mais ou menos um ciclo de 125, 170 nanosegundos. 70 nanosegundos de clock. Tá? Então, eu não vou colocar cristal nele. Tá? Diferente lá do LPC, do AVR, que eu vou colocar cristal. Reset, eu vou colocar um reset externo. O reset dele ativa em nível baixo. Tá? O reset ele utiliza o pino, um dos pinos dele, que é o pino P1.5. O porte P1.5 é o reset. Vou colocar um capacitor, um resistor de 10K, capacitor de 10 micro, você tem o reset. Porte P1.5. Tá? Tá? Então, os 3 portes que eu tenho aqui, ó, P0, P1. Ó, o porte P1 ele tem um pino que já está comprometido com reset. Porte P2 e o porte P3. O porte P3, tá? Eu tenho a saída RX e TX. Não, desculpa. O porte P3 não é o clock externo, é X1 e X2. Não vou usar ele aqui, mas ele seria ligado para um cristal, se você for usar um cristal. Tá? O TX e RX ele está ligado no porte P1 aqui, ó. P10, P1, P10 RX e o TX. Então, a comunicação serial. Onde que eu estou vendo tudo isso? Se você pegar, eu vou compartilhar de novo aqui com vocês a apostila não, o slide. Tá? Só para mostrar para vocês aqui, ó. Você tem, ó, porte P1, ó, porte P1, TX e RX, ligado em P10 e P1, ó. Tá? P10 e P1. O porte P2 lá é do cristal, o porte P3 é do cristal, que eu estava comentando aqui. E o reset está ligado no pino P1.5 aqui, ó, o reset aqui, ó. Por isso que eu estou ligando o reset no pino P1.5, tá? Não estou ligando o cristal externo, mas poderia estar ligando o cristal externo aqui. Eu estou ligando um oscilador interno, que é a solução clássica do LPC 935. Tá? Então, o porte P10 e P1 eu não vou poder usar. O porte P15 também não vou poder usar. Tá? De resto, você pode usar qualquer porte. P0, P2 inteiro. O P3 também pode ser usado, que eu não estou usando cristal. Tá? E do porte P1, 3 pinos eu não vou usar. P10, P1 e P15. Tá? Conforme vocês estão vendo aqui, ó. P10, P1 e P15. TX, RX e o reset. Tá? Ok? Bom, vamos agora ligar os nossos 1, 2, 3. TX, RX eu já liguei, né? A comunicação já foi feita aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui, só para vocês acompanharem o projeto como um todo. Tá? Bom, eu vou concentrar as minhas saídas no porte P0. Não preciso, tá? Porque, na verdade, eu configuro os portos do jeito que eu quiser. Vou ligar um LED aqui, ó. Tá? Eu vou ligar um LED dessa jeito aqui, ó. Resistor para terra. Sou de um K aqui, né? E aqui eu tenho um LED. Então, observe que o LED com anodo ligado no porte P00,
Tá? Esse LED vai acender quando eu colocar 1 nível alto no porte. Qual é a instrução que coloca nível alto no porte? Seta bit P0.0, liga o LED. Clear P0.0, desliga o LED. Isso a gente viu na aula passada de laboratório. Vamos ver bastante essas duas instruções hoje. Seta bit coloca 1 no porte, clear coloca 0. Clear CLR, tá? CLR. Quem está lembrado da aula e fez o relatório, né? Fez o relatório da experiência 5, né? Deve lembrar bem dessas instruções aí que nós vimos no laboratório. Então, observe que estou usando só um porte, hein? Então, observe que tem bastante porte aqui. Eu posso ligar muitos LEDs, muitos relés, né? São 8 pinos no porte P0, 8 pinos no porte P1, 8 pinos no porte P2 e 2 pinos no porte P3. Vamos lá. Vou ligar um relé agora. Tá? Então, vou pegar um outro porte aqui, ó. Vou pegar o porte P0.1, o próximo porte, e vou ligar um relé. Eu não posso ligar o relé diretamente no porte, porque o relé consome bastante energia. Então, eu vou usar um transistor agora. Então, vou colocar um resistor e acionar um transistor. E no coletor do transistor, eu vou colocar a bobina do relé. Vou estar ligando aqui, né, 12 volts. Vai pegar um relé de 12 volts. Lembrando que a bobina do relé tem que ter uma proteção para não queimar o transistor. Vou colocar um diodo em paralelo com a bobina do relé. Né? Isso a gente viu também quando a gente estava estudando o porte. Vou colocar aqui um BC337 e um resistor de 10K aqui na base, né, só para limitar a corrente de base. E aí eu tenho na saída o pino normalmente fechado, o pino normalmente aberto e o comum. Então, normalmente eu vou ligar minha carga, vamos ligar uma lâmpada, por exemplo, eu entro normalmente aberto, tá? E o comum. O comum eu vou ligar o meu neutro. E no normalmente fechado eu vou ligar minha fase. Uma lâmpada de 110 ou 220 volts. Tem uma lâmpada aqui. Então, observe que aqui eu controlei o LED. Aqui eu controlei o LED. Ó, controlei um LED aqui, ó. O mesmo porte controla uma lâmpada, né? Que dependendo da potência do relé pode ser de 1000 watts. Né? É uma lâmpada muito forte. Pode ser um motor. As instruções para ligar e desligar essa lâmpada são as mesmas, ó. Seta bit P0.1, liga. Clear CLR P0.1, desliga. Porque seta bit coloca 1. 1 na base do transistor, conduz o transistor, liga o relé. 0 na base do transistor, desliga o relé. Desligando e desligando o relé, eu vou, né, tenho aqui esse contato indo do normalmente fechado para o normalmente aberto. E aí, quando ele vai para o normalmente aberto, ele liga um neutro nesse ponto da lâmpada e a fase já está na outra e a lâmpada vai ligar. Poderia ser um motor, tá? Então, só um sistema de potência. Chave. Vou ligar uma chave no próximo porte, mas eu vou usar o porte P2 aqui para a chave. P2.0, vou ligar uma chave. Pode ser uma chave momentânea, tá? E aí eu posso ligar um resistor de POAP na chave, mais 3 volts, 1K. Chave aberta, fica a nível alto. Chave fechada, nível baixo. Então, vou colocar on e off. Chave fechada, 0. Chave aberta, 1. Lembrando que 1 é 3 volts e 0, tá, é o meu terra. Então, aí eu tenho um projetinho, tá, contemplando um LED, um relé, uma chave e comunicação serial TX-RX. Então, é bem
é bem simples. Tá? O que muda nos projetos? Só vou começar a ter mais coisas aqui, ó, que é o projeto. Vocês podem, né, que podem pegar a gravação aí. E eu vou disponibilizar isso daqui escaneado, tá? No final da aula. Tá? Acabou a nossa aula hoje, eu já escaneio e já coloco lá no Moodle, tá? Essa figura aqui. Tá? Vocês estão vendo aí, tá? Já na tela de vocês. Eu também vou poder ver na gravação. Numa aula presencial, obviamente, vocês estariam anotando isso, que eu acredito que alguns de vocês estejam fazendo isso. Né? O pessoal mais antenado aí, né? Até para tentar se concentrar minimamente na aula presencial, na aula síncrona, né? Eu sei que para mim é muito mais fácil fazer isso do que para vocês, né? Eu, óbvio, estou concentrado, preparei um ambiente, né, para dar aula, né? Tem uma biblioteca aqui que eu consigo fazer isso e não é todo mundo que tem um ambiente privativo para poder prestar atenção. Né? Então, aí, realmente fica aí as dificuldades desse ambiente do novo normal, né? A gente achou que ia durar menos tempo e, infelizmente, estamos vendo aí que nós éramos felizes e não sabíamos. Né? Mas vai passar, tá? Vai passar. Ok? Eu vou voltar aqui para compartilhar o slide, só para mostrar para vocês. Tá? Olha lá. Estou no slide. Ó. Isso que a gente estava falando aqui é o slide 79. Aqui, ó. Fazer um CLP para controlar um LED, um relé, uma chave de 2 posições com comunicação serial. O projeto de um alarme é igualzinho. Ó. Tá? A única diferença aqui é que, primeiro, eu estou pedindo para colocar um cristal. Onde que eu coloco o cristal? Tá? Coloco o cristal aqui no porte P3. Aqui, ó. Por que é no porte P3? Se você olhar na pinagem do LPC, tá? Você vai ver que lá no porte P3, ó, porte P3, tem lá o cristal, ó. Cristal 1, cristal 2. Liga aqui. Esse kit tinha um cristal, né, de acho que 12 MHz, se não me engano, ó, que é esse cristal que está aqui. Ó. Vocês não olharem, né, eu estou apontando aqui para a minha figura, mas tem um cristalzinho aqui. Ó. Tá? Então, aqui eu estou pedindo para você colocar um cristal, reset externo, como a gente fez. Tá? Uma chave liga e desliga, 2 buzinas. Como é que você liga uma buzina? Igual um LED. Exatamente igual um LED. Se for uma buzina mais potente, tem que colocar um relé. 2 lâmpadas, então 2 relés, um LED. E sensores. Sensor para mim é uma chave. Tá? Isso daqui, tá, é um sensor. Tá? Só que a diferença é que o sensor vai fechar e abrir a chave de acordo com a condição de presença ou não. Por exemplo, o sensor de infravermelho. Eu estou pedindo 4 sensores para janelas e 4 sensores para portas aqui. Tá? São 8 sensores ao todo. Então, o que mudou aqui? Só que tem mais porte. Como eu tenho muito porte disponível aqui, ó, porte P2, porte P0, ó, tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 portes. Eu tenho 8. Porte P1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 5 portes livres. E o porte P2? Só usei 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Porte P2, P3, estou ligando o cristal. Se não tiver cristal, você pode usar. De onde que eu estou tirando tudo isso daqui? Ó? Tá? Vocês estão vendo aí no slide? Tá? Vou retomar aqui, ó, todos esses ports que a gente está vendo aqui. Ó. Tá? Do LPC 935. 936 também é possível ser usado, ele só tem mais memória. Tá? 936 ele tem 16K de memória. Tá? É só a única diferença para o 935. Ok? O que eu sugiro a vocês? Fazer esse projeto aqui, ó. Tá? Que é exatamente isso. Claro que você faz uma folha maior, tá? Mas colocando, né? Mais um LED está aqui, um LED só. 2 lâmpadas, são 2 relés. Tá? Buzina, né? Buzina é, tá? Você ligar direto no porte, ó. Se a buzina for uma buzina de baixa potência, você liga no porte aqui, ó. Se precisar, se for uma buzina mais forte, aí você liga a buzina num transistor. Liga a buzina num transistor. Fica lá, 12 volts. Vai tocar bastante alto. Ou até no relé.
Você pode ligar aqui uma buzina, aqui, ó, pode ser uma buzina de AC, né, de 220 volts. Tá? Sensor é uma chave, exatamente uma chave. Tá? Só que é uma chave que não é o ser humano que controla a chave, né? Não é o ser humano que controla a chave. É a luz, tá? Se for um sensor de fumaça, quando tiver fumaça, ele vai fechar a chave. Tá? Se for um sensor de presença, quando tiver alguém, ele vai fechar a chave. Né? Então, essa é a diferença, mas ele é uma entrada. Sugiro que vocês façam isso como exercício. Se eu tivesse numa aula presencial, eu daria 10 minutinhos para vocês fazerem, tá? E eu faria na sala de aula. Tá? Como eu não tenho essa graça, né, de estar aí com vocês numa sala lá do prédio 6, tá? Eu já disponibilizei para vocês aqui, tá, o projeto. Tá, aqui, ó. Estão vendo aí o projeto. Ó. Sensores, aqui, ó. Observe que eu estou usando sensores como chaves. A chave liga e desliga. O LED, ó, o LED, ligado exatamente. Eu liguei uma buzina no transistor, como vocês estavam vendo aqui, ó. Lâmpada, ó, liguei no relé. Ó, tem duas buzinas. A segunda buzina só coloquei a expressão, buzina 2. E a lâmpada, são duas lâmpadas, né? Duas lâmpadas. Então, coloquei a lâmpada 1 aqui, no porte P2.5, e no porte P2.4 coloquei a lâmpada 2. Reset, ó o cristal aqui sendo colocado no porte P3, X1 e X2. E alimentação. Tá? Então, esse é o projeto, né, que se eu desse 10 minutos para vocês, eu tenho certeza que vocês fariam. O que eu sugiro? É que vocês estudem, né, deem uma estudada nisso e façam o projeto. E na atividade 3, que a gente vai fazer na semana que vem, eu vou ter um projeto muito parecido com esse para vocês fazerem. Tá? Bom, para encerrar a aula, tá, mais 10 minutos aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Esse não tem mais nada. Vou botar o chat aqui, que eu já me perdi. Aqui. Não, ninguém se manifestou. Muito bom. Para encerrar a nossa aula, tá, eu vou fazer o mesmo projeto, esse mesmo projeto aqui, ó, tá, esse inicial, só que com o AVR. Qual a diferença? Tá? É muito parecido. Claro que o AVR tem as instruções dele. O AVR foi utilizado na placa Uno. Tá? A gente vai estudar melhor a placa Uno no dia 19. Tá? Mas vou fazer um projetinho parecido com esse. Tá? Esse que eu fiz aqui, ó, tá? Com o AVR. Tá? Vou colocar aqui embaixo. Ó. Fazer o mesmo projeto. O mesmo projeto com a VR aqui, ó. Tá? Olha lá. Atmega 328. Tá? Que é o que eu estou chamando de AVR, né? Que é da Atmel. Que está na placa Uno. Tá? Se vocês olharem lá na placa Uno, é exatamente esse chip. Vamos lá. O microcontrolador AVR. Aqui eu coloco todo o detalhamento dele. A gente já viu isso na última aula, tá? No início da aula aqui eu revisei. O que muda o AVR do LPC 935? Principalmente os portes. Porque o AVR, ele tem 5 pinos de alimentação, porque ele tem alimentação analógica aqui, ó. Ele tem o VCC e o Terra. O VCC dele vai ter 5 volts, não vai ter 3 volts. E tem uma alimentação analógica, VCC, Terra e GND separado. Ele usa 5 pinos. Por que ele faz isso? Porque os sinais analógicos eles são mais sensíveis. Tá? Então, essa alimentação que está vindo aqui para o convencional analógico digital é mais filtrada. Tá? Vocês vão ver lá no projeto, quando a gente tiver AD, que eu vou colocar filtros, eu vou colocar capacitores, indutores, para filtrar um pouquinho melhor esse sinal aqui. Vantagem é que eu vou ter um processo de conversão analógico digital melhor, mas a desvantagem é que eu estou sacrificando 3 pinos no nosso Atmega. O Atmega tem 28 pinos também. Tem 28 pinos também. Ou seja, ele é do mesmo tamanho do LPC 935.
Mas, como ele tem 5 pinos de alimentação, desses 28 pinos, acabam sobrando 23 pinos para portes. Não 26. Ele perdeu 3. Que são os portes PB, PC e PD. 8, 8 e 7. Se somarem 8 com 8, 16, 7, 23. Os 23 portes do nosso microcontrolador. Umas características dele aqui, né? Ele tem 131 instruções, ele tem um conjunto um pouco mais reduzido. Ele é quase que um RISC, é um conjunto reduzido de instruções. Ele é bem mais rápido que o LPC. Ele tem clock de 20 MHz, o LPC tinha clock de 7 MHz, a gente viu, podendo subir na T12. Tem lá os sistemas de monitoramento de energia. Interrupção, ele tem mais interrupções que o 8051, o LPC. 6 modos de economia de energia, tensão que vai de 1.8 a 5,5. Muito, né? No modo de power down, ele chega a consumir menos de 1 microampere. Então, para a bateria, ele é muito legal. Memória, né? Tem 8 vezes mais memória que o LPC. O LPC 935 tinha 4K, aqui tem 32K, ó. 32K de memória. É muito mais memória. E2 Prom vai até 1K, também 8 vezes mais memória do que o LPC. Memória RAM vai até 2K, também 8 vezes mais memória do que o LPC. Tá? Aqui algumas características dos periféricos que a gente vai estudar melhor nas próximas aulas. Tá? Os pods que eu já citei aqui, ó. Tem 2 timers de 8 bits, um timer de 6 bits, 6 canais PWM. Os canais PWM estão espalhados no porte PB e PC. A gente vai estudar isso. O que serve o canal PWM? Servo mecanismo e motor, tá? Principalmente. Controle de motor DC e posição do braço do servo mecanismo. O AD dele é melhor do que o AD do nosso controlador, né? Tem 10 bits. Um AUSART, né? Como o LPC. O resto não muda aqui. É igualzinho ao LPC 935. Tá? Aqui tem a CPU dele interna, muito parecido, uma unidade de lógica aritmética. Ele tem 32 registradores internos. E o resto aqui são os ports aqui que estão do lado direito. E as memórias, tá? Que estão no sistema aqui. E aqui a pinagem dele, ó. Observe que a pinagem dele, ó, tem 5 pinos de alimentação, ó. VCC GND. GND é A de referência, AVCC. Tá? E o resto é porte, ó. Dividido em porte PB, porte PC e porte PD. Aqui ele sendo utilizado na placa Uno que vocês conhecem, ele aí, ó, tá? LPC 935, a pinagem novamente. Aqui a gente vai ver melhor no laboratório na experiência 7, né? O ambiente Arduino dá nome aos pinos, né, do nosso Altimeter. Tá? Então esses nomes a gente vai ver melhor na experiência 7. Aqui tem todas as funções, tá, da placa Uno. Também na experiência 7 a gente vai verificar isso um pouco mais em detalhe. E que o ambiente, né, que a gente utiliza, que é o Arduino. Né, que você já deve ter instalado no computador de vocês. Quem não instalou, entra lá no arduino.cc, né, e instalem o que a gente vai usar na experiência 7. Instalem o simulador também. Tá? Vou colocar aqui o nome do simulador. Tá? O simulador chamado Tinkercad. É assim que se escreve. É assim que se escreve. Tá? É importante, você é um simulador para Arduino. Tá? Quem não tiver a placa Uno, tá? Vai poder usar o simulador aí, tá? Nessas aulas remotas. Mas faz um esforço para vocês, né, terem pelo menos uma placa dessa, com alguns LEDs e chaves. Tá? Eu falei isso no primeiro dia de laboratório. Seria importante para vocês poderem acompanhar a aula legal. Mas se não, né? Tinkercad aí quebra um bom galho, tá? E aí agora, para a gente encerrar a aula, né, mais 3 minutos, tá? Vamos fazer o mesmo projeto, tá? O mesmo projeto, ó, LED, relé, chave, comunicação serial, só que agora com a Timega.
E aí depois vocês façam, né? Deixa eu ver se eu tenho esse outro. Não, esse programa não tem, eu acabei não colocando no AVE. Então, ó, faço esse projeto aqui. Né? Vamos lá. Eu vou. Ó, então, a mesma questão, ó, LED, relé, chave e serial. Tá, ó. LED, relé, chave serial, só que agora eu vou fazer com a Tmega 328. Tá? Vou descompartilhar aqui, tá? Só para vocês poderem ver a tela completa. Aí eu vou fazer ele aqui no cantinho, ó. Ó. A mesma coisa, ó. Agora eu vou fazer com a Tmega 328. 328. Tá? Colocar aqui a alimentação, mais 5 volts de GND. Lembrando que lá o LPC tinha que ser 3 volts. VCC, GND. Não vou usar os 3 pinos analógicos, AVCC, AGND e AV de referência. Não vou usar, vou deixar, porque eu não estou usando conversor analógico digital nesse projeto. Tá? O reset ativo também em nível alto, nível baixo. Nível baixo. A terra. Resistor de POAP. Mais 5 volts. O reset dele está no porte PC.6. Tá? Então, por isso que eu só uso 6 pinos no porte PC. Então, os portes estão aqui, ó. PB, PB, PC e PD. Tá? O 7º pino do porte PC, estou usando aqui. Então, eu só tenho 6 pinos disponíveis aqui, ó. De PC0 até PC5. Quem conhece o ambiente Arduino sabe que isso daqui é usado para conversão analógico digital. Tá? Se vocês pegarem a placa Uno, vocês vão ver que ele tem notação de A0 até A5 aqui, nesses portos aqui. E aí sobram TX, RX e TX. O RX e TX ele é ligado, tá, no porte TX, RX ligado no porte, acho que é PB. Não, PB é o cristal. TX, RX está ligado no PD. Aqui, PD. RX, TX, PD0 e PD1. Tá? O cristal, tá? Vou ligar o cristal. Tá? Normalmente eu vou ligar o cristal com a Tmega por causa do Arduino. O cristal ele é ligado no porte PB. O cristal típico é de 16 MHz. Tá? Ele é ligado no PB6, PB7. Vamos checar se são esses portes mesmos. Tá? Ó. Vou compartilhar de novo aqui, ó. Já estou acabando a aula, tá? Mas um minutinho aqui, ó. Só para mostrar para vocês. Tá. Vou colocar de novo aqui, ó. Vocês estão vendo aí o... Vou dar um zoom aqui maior. Aqui dá para ver toda a pinagem, ó. Vamos lá. Cristal. A TX-RX aqui, ó. PD0, PD1. Então pode anotar lá. PD0, PD1. TX-RX. Tá? A comunicação serial. Serial. TX-RX. Tá? Isso é o comunicação serial. Clock. Cristal. Então, cristal aqui. X1, X2. Ele é ligado no porte PB. Aqui. PB0, ó. É PB6, PB7, né? PB6, onde está?
Aqui, ó, PB6 e PB7, cristal, ó, cristal, PB6 e PB7, ligado lá no oscilador 1, oscilador 2 no cristal, tá? Por isso que eu liguei aqui no cristal. Bom, vou ligar agora o relé, o LED e a chave para a gente finalizar. Tá? Deixa eu compartilhar aqui só, né, para vocês poderem acompanhar. Posso, né, espalhar aqui em qualquer porte. Vou pegar aqui o porte PB0, vou ligar o porte onde está o LED, né, na placa Uno. Na placa Uno tem um LED. Esse LED está em PB5. PB5. Tá? Eu vou ligar o LED em PB5, que é o pino 13. Né? Quem está acostumado com a anotação do Arduino sabe que esse é o pino 13. Tá? E esse LED, com resistor de 1K, tá ligado aqui. Vou ligar aqui só para a gente seguir no porte PB, o PB0, para ligar o relé. Então, vou ligar o relé aqui no PB0. Relé, eu vou ligar um transistor e o relé, ó. Relé 12 volts. E tem aqui as 3 chaves do relé. Sempre ligando um diodo, né? Então é a mesma coisa que esse esquema que está aqui, ó. Mesma coisa que esse esquema que está aqui, ó. Tá, ó, esse relé, coloquei esse relé aqui, ó. Relé, PB0. E para encerrar, uma chave. Vou ligar a chave no PB aqui, tá? Só para a gente poder variar. Vou pegar o PD2 e vou ligar a minha chave. Ligar para a terra e um resistor de POAP para 5 volts. Aqui está a chave. Igual a chave que nós ligamos aqui, ó. Então, observe, ó. Aqui eu liguei LED, relé, chave, TX-RX. Atmega 328, a mesma coisa. Aqui ficou mais espremidinho, ó. Cristal tá aqui, né, ó. Cristal, PB6, PB7. Que eu não liguei aqui na parte de cima, tá? Reset. E liguei lá o LED, relé, tá? E a chave eu liguei em PD2. PD2, eu liguei a minha chave, assim como eu tinha ligado a chave em P20 aqui, ó. Observe que só mudou pinagem, ó. Só mudou pinagem. Tá? Só mudou pinagem. Um esquema menorzinho, né? Eu deveria ter feito aqui numa folha maior, mas acabei querendo aproveitar a mesma folha, pelo menos para ter uma folha só. Tá? Passe a limpo isso daqui, ó. Tá? Passe a limpo isso daqui. Só que faça um grande. Né? Faça um grande. Então, é a mesma coisa. Dá para fazer aquele projeto do alarme? Dá, ó. Tá cheio de porte disponível aqui. Cheio de porte disponível. É menos, mas está, né? Tem portes disponíveis para você poder finalizar. Bom, vamos fechando a aula aqui. Só compartilhar com vocês aqui novamente a nossa tela. Um pouquinho aqui. Tá? Então, aí o nosso microcontrolador. Tá? O nosso projeto que a gente fez. Tá? Esse projeto igualzinho já está resolvido lá no NPC. E na aula que vem, tá? No dia 19, tá? No dia 12, tá? O que eu vou pedir no trabalho 3 é um projeto simples, tá? Com LED, chave e relé. Tá? Um projeto muito parecido com esse daqui. Tá? Então, pratica aqui. E aí, lá no dia 19, no 19, a gente vai fazer um projeto, né, com sistema de semáforo, vamos fazer um CLP para controlar ventilador e lâmpada na nossa sala de aula, controle de motor, reservatório de usina. Tem 4 projetos que eu estou propondo aqui para vocês, tá? E eu vou fazer. Só que daqui para frente, tá, eu vou concentrar todos os nossos projetos, tá, no Atmega 328. Tá? Todos os projetos no Atmega 328. Por quê? Porque ele é da placa Uno, né? E, obviamente, vocês vão fazer o projeto de IoT aqui. Ok? Bom, no final da aula,
tá? Da aula de laboratório, eu vou estar disponibilizando para vocês essa folha aqui, tá? Mas quem tiver, você vai estar acompanhando aí a aula, né? Espero que tenha feito no caderno mesmo, como se estivessem na sala de aula. Bom, a chamada eu não preciso fazer de novo, que estão todos presentes, né? Só tem um aqui que não está presente, né? Não caiu aí, mas não vou fazer chamada de novo, né? Vou perdendo a aula aí, ou perdendo parte da aula. Bom, dentro de uns 20 minutos, 25 minutos máximo, tá? A gente começa a nossa experiência número 6, tá? Seria muito importante que vocês tivessem o IAR instalado e o Edsim 51 instalado. Tá? Eu vou usar esses dois ambientes hoje. Tá? E aí vocês vão acompanhar melhor. Para o trabalho 3, eu vou pedir para vocês compilarem um programa. Tá? Compilarem um programa simples. Tá? Mas vou pedir para vocês fazerem isso para a próxima aula. É importante que acompanhem bem essa aula de laboratório que vai ter aqui na sequência. Ok? Bom, no chat não temos nenhuma manifestação. Tá? Então eu encontro vocês aí. Tá? Deixa eu encerrar aqui a gravação.